Oi, aqui é a Jéssica do Reino Entre Livros e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como é que foi ler um livro da Roda do Tempo em inglês. Na verdade, o meu primeiro livro em inglês e tal. Então, isso não é uma resenha, é mais um relato de experiência. Bom, eu passei alguns meses, tá, lendo The Power of Daggers. Mas na verdade o mês em que eu mais li foi setembro, de agosto para setembro, tá? E em setembro eu findei, finalmente, essa leitura, tá? E assim, foi muito estranho pra mim parar pra pensar em como eu iria fazer essa resenha, né? Até porque já tem resenha dos outros 7 livros aqui. E eu, cara, como é que eu vou fazer a resenha de The Power of Daggers? Até porque eu li em português os outros, e esse agora eu li em inglês, tipo, eu não sabia muito bem o que fazer, como fazer. Aí eu pensei, por que não só bater um papo, contar como foi a minha experiência, até porque é o meu primeiro livro inteiro em inglês que eu li. Eu tenho, claro, outras experiências, eu nunca fiz curso nem nada, mas eu era muito boa no ensino médio em inglês. E eu cheguei a dar aula de inglês e é uma coisa que eu gostava bastante. Claro, eu não gosto mais do que dar aula de história, mas tudo bem. Eu sinto falta de dar aula de inglês, é isso. Eu gosto bastante, tá? Na verdade, de idiomas em gerais eu gosto. Eu também gosto muito de espanhol, mas eu não tenho tanta afinidade com espanhol do que eu tenho com inglês. Eu acho inglês uma língua mais fácil e eu me predisponho mais a aprender o inglês do que o português. Isso é muito errado, né? Porque o português é a nossa língua mãe e tal. Mas eu acho que em questão de aprendizagem, quando você para pra aprender o português a fundo, o português é muito difícil, cara. Aí quando você para pra aprender o inglês, eu acho o inglês mais simples, tá? Mas claro, isso também é de experiências pessoais. Eu, particularmente, mesmo português sendo a minha língua mãe, a língua que eu praticamente nasci falando, eu não gosto de estudar português. Eu acho extremamente chato, insuportável. Na verdade, eu tenho raiva, eu tirava péssimas notas, sabe? Eu nunca tive afinidade com língua portuguesa. Nunca tive, tá? Eu amo literatura, por exemplo. Eu gosto de redação. Eu gosto de coesão, coerência, mas do resto de português eu não gosto, tá? Então, eu gosto de inglês. E aí, lá vou eu falar de como foi ler The Power of Daggers, tá? Foi estranho porque eu achei que eu ia ter mais dificuldade. Essa é a palavra. Eu achei que eu ia ter mais dificuldades. Não vou mentir pra vocês. Assim, não foi fácil, lógico, não foi fácil. Mas eu pensei que eu ia ter mais dificuldade. Mas depois eu parei pra pensar e eu entendi por que foi fácil. Porque eu vim de uma sequência de 7 livros do mesmo universo, escritos pela mesma pessoa, que tem o mesmo estilo de escrita em todos os livros. Esse estilo aqui, mais arrastado, do Robert, já é característica do Robert Jordan. Eu já sei como ele é extremamente descritivo, como ele tem essa narrativa arrastada e tudo mais, então pra mim foi muito mais fácil, tá? Como é que eu fiz pra ler? Primeiro é que o Kindle, ele tem uma certa facilidade, porque às vezes a gente não entende o termo, então ele dá uma tradução, uma explicação, né? E pra mim fica mais fácil de eu traduzir certos termos. Sem falar que os termos próprios da história eu já conhecia alguns em inglês, como são os termos em inglês por causa da série e tudo mais. Então eu fui assim, aqui tá marcado desse jeito porque apareceu aqui uma personagem que eu não conhecia. Então pra mim o início foi difícil, o prólogo
foi extremamente difícil. Porque nesse prólogo, alguns personagens... tá acontecendo tipo uma reunião de pessoas importantes dos reinos. Tem princesa de um reino, de um outro e tudo mais. Gente, assim, do alto escalão do governo desses reinos. Eles estão fazendo uma reunião, conversando sobre o Range e toda essa questão da torre, né? Da torre estar dividida entre a Torre Branca e a Pequena Torre, que é o grupo da Egwene. Tem dois tronos de Armerlin ao mesmo tempo, a Elaine e a Egwene. E como é que fica essa questão do Range? Porque no final do livro anterior, o Range venceu Samael e conquistou a coroa de espadas, que é o nome do livro, né? Que é a coroa do reino de Ilian. Além de Andor e dele ter conquistado Tear, ele agora tá com Ilian. Então ele já tá com 3 reinos. Então a gente tem que ficar de olho nesse cara. Mas claro, ele tá governando, fazendo um governo assim, de certa forma popular. Porque ele pede muita ajuda da galera aqui, do povo mesmo, assim, pra ver o que é que precisa suprir as necessidades dessa galera, dessa população. Sem falar que o trono de Andor, ele tá só segurando mesmo pra Elaine, até a Elaine aparecer pra assumir o trono que é de direito dela. Porque todo mundo pensa que Rainha Morgase está morta, porém, entretanto, todavia, contudo, Rainha Morgase está viva e também está chegando em Andor, tá? Foi um pouco difícil pra mim chegar a essa conclusão, mas eu cheguei a essa conclusão. E ler, acho que eu não preciso disso pra falar, mas ler esse livro foi basicamente terminar um capítulo e parar, ok, o que eu entendi desse capítulo? Eu não buscava traduzir frase a frase, parágrafo e tal. Eu ia buscando, assimilando os termos da história que eu já conhecia, as palavras que eu já conheço e tudo mais. E aí no final dos capítulos eu ia lá, tá, tudo bem, aconteceu isso. Mas tinha capítulo que era só encheção de linguiça. Ai, meu Deus. Esse livro tem aproximadamente 600 e poucas páginas de livro físico, tá? No Kindle ela tem mais quantidade de páginas. Mas, tipo assim, se eu fizer uma análise no livro físico, mais da metade do livro é baboseira, é abobrinha. Eu geralmente gosto dos capítulos do Perrin, porque o Perrin é um excelente observador. E se eu não me engano, aqui no início desse também tem capítulo do Perrin, que nem tem no início do livro 7, né? Da Coroa de Espadas. E, tipo, os capítulos do Perrin, pra mim, em inglês, foi extremamente chato, como já era um pouquinho em português, né? Porque, tipo, ele dá aquela análise, mas depois ele começa a repetir tudo isso, porque é assim que o fluxo de pensamentos do Perrin funciona. Então, tudo bem, tá tranquilo. Aqui o Matt sumiu, eu já fiquei nervosa porque eu tô na espera do Matt. Aí eu tô sabendo do Matt por outros personagens, mas eu tô nervosa porque eu quero meu Matt de volta. Eu já quero ler o próximo, mas vai ficar pro ano que vem, tá? E aí a gente continua no mesmo caminhar, né? O Range tá desconfiando finalmente do Tain, do Tain, que eu já tô falando desde quando o Tain apareceu, que o Tain não prestava. Inclusive, eu ainda tenho pra mim que o Tain tenha alguma coisa a ver com os abandonados. Eu ainda acho que o Tain ainda é algum abandonado disfarçado, até porque ele sabe canalizar, os abandonados sabem canalizar, e eles têm certa facilidade em canalizar. E eu acho que o Tain tem muita facilidade em canalizar. A facilidade do que eu digo no contexto da pessoa já ter experiência em canalizar, porque para os homens não é fácil. E além dele ter ele ainda tem a questão da experiência, dele demonstrar ter muita experiência, ele ainda consegue repassar, porque ele tá ensinando a galera da Torre Negra, né? A Torre Negra tá cada vez mais consolidada, mas no final acontece um certo ataque. Eu fico muito preocupada com o da Shiva. Da Shiva foi um Ashman que ganhou meu coração, assim. O da Shiva é muito fofo.
Eu senti falta nesse livro da Katsuane insistir um pouco mais ali do Range, dar uns tapinhas ali no Range, pegar um pouquinho mais no pé dele. A gente sabe que a Katsuane, ela veio pra suprir a falta da Moraine, né? Embora acreditamos e tenhamos fé de que Moraine está viva. Eu espero Moraine aparecer ainda, tá? Eu só acho que ela e a Lanfear foram parar em um mundo paralelo, porque a gente sabe que tem essa questão também dos mundos paralelos, das pedras portais transportarem para um tipo de mundo paralelo. A gente sabe que a Lanfear já apareceu em um desses mundos paralelos, em A Grande Caçada, se eu não me engano, ou em Um Dragão Renascido, um desses dois livros. Então, assim, um misto de possibilidades. Nina Eve e Lan, tá terrível essa situação. Mesmo com o casamento, o Lan tá cada vez mais deprimido e destruído, porque ele sente muita falta, né? É lógico, o laço com a Moraine, mas o Lan não consegue sentir que a Moraine tá viva. Ele sente realmente que o laço foi quebrado pela morte da Moraine. Ele foi passado pra Alanna, aí a Alanna vai passar ele pra Nynaeve e o bichinho tá sendo jogado, tá? Lutar, ele ainda continua lutando bem, até porque ele é um guardião, né? Já é normal, é instintivo pra eles a luta. Mas assim, não gosto desse casamento, não gosto dessa forçação de barra desse relacionamento. Eu acho terrível isso. Desde a ideia do casamento, eu achei isso péssimo, tá? Eu achei isso muito doentio. A Elaine tá menos chata. Eu acho que a Elaine, ela amadureceu finalmente. A Elaine amadureceu, tá? Eu só não gosto que às vezes ela reclama do Range e eu não gosto dela reclamando do Range. Porque, tipo, tá um joga pra lá, joga pra cá, eles dois não conversaram. Então, ela não sabe que o Range não matou a mãe dela, que o Range tá só segurando o trono pra ela. E, tipo, tá rolando essa conversa e tudo mais. Assim, foram coisas básicas. Elas conseguiram a tigela, né, dos ventos pra consertar o clima e tudo mais. Aí estão levando, estão voltando. E outra coisa que eu demorei um pouquinho pra perceber, mas eu percebi que a pequena torre tá em movimento, tá? A pequena torre tá em movimento, ou seja, a Gwen tá indo com as meninas, né? Provavelmente em destino, tem como destino Tarvalon. Eu espero, né? Até pra confrontar Elaida e tudo mais. Mas assim, a parte da pequena torre, Salidar, os capítulos foram muito chatos, porque a todo momento como é que fala? As cidades estão desconfiando da Gwen, estão tratando mal a Gwen de certa forma, tá? É aquele respeito, mas não é aquele respeito como deveria ser. Eu acho que a posição da Gwen como mãe tá muito instável ainda. Eu acharia que estaria mais instável, mas não tá tão estável assim. Mas eu gostei que a gente descobriu que a Sherian, né, tá em contato com... e tá sendo ameaçada. Na verdade, tá trabalhando, né, com um abandonado. Na verdade, com algum amigo das trevas, mas eu acredito que provavelmente é um abandonado. Eu acho que é a Mesa Ana. Pode ser que seja a Mesa Ana. Mas dizem que a Mesa Ana está na torre, né? Então, não sei. Inclusive, a gente soube pouco de Alviarim. A gente teve pouca coisa de Alviarim, né? Só aquilo dela não gostar da Elaida. Mas a Elaida, ela... Eu esqueci o termo agora, mas ela é uma Sedai que tem visões. E a Elaida está tendo visões. Só que a Elaida, em certos momentos, ela é muito inocente ou muito burra, não sei, para interpretar. Ela não tá sabendo interpretar. Ai, tadinha, eu tô com pena. A verdade é que eu tô com pena da Elaida, sabe? Porque ela deu todo aquele golpe na sua Sanche, achando que ia dar tudo certo. E, tipo, tá dando tudo errado. Coitada, gente. Ai, coitada. A Siwan Sanche e o Garrett Brin
tá no mesmo estilo cão e gato, não tá andando. Em questão de relacionamento, o Ranger tá com a Min, que é a única das 3 ou 4, já até me perdi na conta de quantos namorados o Ranger tem, né? É uma das 3 que tá mais próxima dele. É o que? A Ranger tem a Min, a Vienda, a Elaine e teve a Gwen no início, né? Teve uma certa... Não tem como falar pra vocês a tradução, né? Mas, tipo, algo do tipo... Não me lembro qual capítulo de qual visão foi. Mas não sei, tem algo aí pra mim dando a entender de que vai rolar ainda um comeback de Randy e Egwene. Não sei, posso estar errado, com certeza posso estar errado. Mas eu sinto isso. Ele tá com a Min, porque a Min é quem tá acompanhando ele. A Elaine tá achando que ele matou a mãe dela e tarará. E a Vienda tá com a Elaine e com a Egwene. Mas assim, eu queria que a Vienda continuasse sendo... Eu queria que a Vienda continuasse sendo irmã da Lança, né? Embora elas não possam casar e tudo mais. Mas tudo bem, não precisava casar. Eu não sei se foi uma boa escolha pra personagem da Vienda colocar ela como sábia. Não sei. Mas foi isso, gente. Eu tentei fazer uma resenha do livro, tentei contar o que aconteceu, tentei contar a minha experiência. Foi experiência positiva, claro que eu vou repetir. Eu ainda tenho mais... eu me planejei pra ler 4 livros em inglês esse ano. Eu li Salt of Daggers e li também The House in the Cerulean Sea. Mas The House in the Cerulean Sea foi áudio, tá? Que aí já é outra conversa para outro vídeo. Então ainda tem outros 2 livros que eu preciso ler em inglês. Provavelmente vai ser um do Mark Levy e um outro da... Alguma coisa Gray, o nome da autora. Que eu tenho aqui, que eu já tinha selecionado para ler, porque são romances facinhos e tudo mais. Mas é isso. Vou seguir lendo A Roda do Tempo em inglês? Vou seguir lendo, porque até então a gente tá aí em cima do muro. Na verdade, assim, a gente tá nem é em cima do muro. A gente tá totalmente no escuro, sem notícias da Intrínseca. O próximo, se eu não me engano, é Os Ventos do Inverno, né? O livro 9. Vai ser na mesma pegada do 8º, que eu já tô sabendo. A história só vai melhorar assim mesmo no 10º livro. E tipo, já li um, por que não ler os outros? É na base de R$30 os e-books. Às vezes ainda tá mais barato. Tipo, como eu sei que realmente eu vou ler, é um investimento que pra mim vale a pena. Eu só não sei se eu vou comprar esse ano, ler esse ano ainda, talvez não. Mas tipo, agora eu já entendi direito como é que eu tenho que fazer. É porque eu tô sem a minha... tá aqui, eu acho, a minha ficha de leitura, tá? Além de eu marcar e de eu fazer anotações no próprio Kindle, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês as minhas notas. Gente, eu fui gerar o PDF das minhas e me enviar por e-mail, né? Pra imprimir, deu 17 páginas. Deu 17 páginas. Que tem como você exportar suas notas, né? E tipo, tem as marcações e ainda tem as minhas anotações. É isso. Deu 17 páginas. Eu ainda quero ver se eu consigo imprimir. Mas sei lá, 17 páginas é tanta coisa. Mas tipo, aqui, ó. Prólogo. Aparências enganosas, né? Eu ainda coloquei a tradução do... Quer dizer, a única coisa que eu realmente traduzi foi os nomes dos capítulos. Porque os nomes dos capítulos dizem muita coisa. Quem é a Teniel? Que eu não sei até então. Aconteceu uma discussão de reis e rainhas sobre o avanço de Randy. Tem uma coisa que eu esqueci pra vocês. Mas
foi uma coisa que apareceu muito nos primeiros capítulos. É que uma... Lembrando... Vocês leram, né? Vocês estão aqui porque vocês leram também. É uma coroa de espadas, o Randy foi libertado e... Não, ele ficou preso. Foi no Coroa de Espadas. Foi no final de... Não lembro o nome. Foi no final do sexto livro, o Randy foi sequestrado. Aí soltaram o Randy. Aí o Randy prendeu essas ideias que tinham sequestrado ele. E passou o livro 6 todo, livro 7, uma coroa de espadas, todinho, sem saber o que fazer com essas ideias. E agora com o livro 8, continua sem saber o que fazer com essas ideias. Começou o livro 8 sem saber o que fazer com essas ideias. O que aconteceu? Uma vermelha fugiu, tá? Uma vermelha fugiu e as sábias estão sem saber o que fazem com elas. Moridin continua aparecendo, a gente continua sem saber quem é Moridin. E me apareceu um tal de um Fischer, que também não sabemos o que é, tá? Avanço dos Sanchão, esqueci de falar isso com vocês, tá? Quem vai assistir a segunda temporada de A Roda do Tempo vai ver aí os Sanchãs. Os Sanchãs estão voltando com muito fogo agora, no livro 8, tá? Não sabemos o que é que eles vão fazer daqui pra frente. Sherian é essa daí que eu falei pra vocês, que é um espião do Tenebroso. Pequena Torre em Movimento, as essa sem respeito a Gwen, mas ela tá conseguindo se impor mais. Então, tudo isso eu consegui perceber. E, como eu falei, os Sanchans estão avançando, né? E o Randy tá começando a fazer planos, porque o Randy é o único que tá preocupado com os Sanchans. E é isso, tá? Já ficou imenso o vídeo. Já ficou imenso, tá bom? Eu tenho que ir, tá? Eu tenho que ir, senão não vai sobrar espaço no meu celular pra gravar o resto dos vídeos que eu tenho que gravar, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já leu algum livro em inglês, se você quer ler algum livro em inglês. Eu sugiro isso, você começar por um livro que você já tenha experiência. Tipo, eu já vim de outros 7 livros, já tenho experiência de leitura com essa série. São muitas páginas, muitas centenas de páginas, tá? Eu acho que no total já lemos mais de 4 a 5 mil páginas de A Roda do Tempo. São muitas páginas. Só 2 livros é 1000 páginas, né? Já dá 2000. O quarto e o quinto, 10.000 páginas. O sexto também é imenso. São muitas páginas. São muitas páginas. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o like, tá bom? E de me seguir nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Tchau!